Bem, pessoal, vamos de BTC no meio da tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 19 horas e 42 minutos. No Brasil, 14 e 42 dessa sexta-feira, 22 de abril de 2022. A BTC tá maluca, tá querendo perder a nossa canaleta virtual de alta. Perdeu já a nuvem de Shimoku, agora a base da nuvem passa a ser uma resistência ali na altura de 41.200, 41.300. A gente está formando um corpo real de candle inteiro para fora da nuvem, para baixo da nuvem. Ficou feia a BTC, mas o fato é que o fundo de hoje, do dia 22 em 39.177, ainda está ascendente em relação à agulhada de 18 de abril, que fez 38.536. Então a gente não pode dizer que a canaleta está desfigurada, porque a gente está se segurando ainda ali na aresta inferior dessa canaleta virtual de alta. Na nossa banda de VWAP mensal ficou feio, tá parecendo que vai formar um fundo duplo com essa agulhada aqui do dia 17. Então pode ser que no final fique um grande W de repente. Se ela buscar a lower, aí ela pode até ficar testando aqui mais, esgarçando, né, a lower para tentar novamente um retorno em direção ao VWAP mensal, que continua cedendo, agora está em 42.500 mais ou menos, mas o fato é que ela vai retornar para VWAP mensal. A gente não sabe até onde a BTC vai corrigir. Pode ser que ela deu uma segurada aqui na esteira do final de semana, na faixa de 38.500, acabar desenhando aqui duas perninhas de um grande W. Aí ficaria um grande W e essas duas perninhas. Vamos ver como isso vai se desdobrar durante o final de semana. No nosso gráfico das VWAPs, né, mensal, anual e semanal, o gráfico também ficou feio, porque a gente está desenhando um corpo real de candle inteiro para baixo da VWAP anual. Vamos ver como esse candle se comporta até o fechamento dele, mas por enquanto está feio. A aparência é de que vai realmente fazer um fundo duplo com esse aqui e acabar formando um W para aí depois tentar um retorno em direção ao VWAP mensal, mas por enquanto está feio. Só tá bonitinho ainda no gráfico semanal, já que o corpo real desse candle aqui no semanal, cujo desenho começou no último domingo, de domingo para segunda, continua respeitando a base da nuvem de Shimoku aqui no semanal, e eu acho que deve respeitar. É muito improvável que a BTC perca a base da nuvem de Shimoku aqui no semanal, já que ela está acumulando dentro de uma grande figura retangular, e se ela perdesse a nuvem aqui no semanal, ela descaracterizaria esse retângulo de acumulação, que tão logo liberte a BTC dessa acumulação, ela vai dar esse pump em direção a 80 mil dólares através dessas 5 subondas aqui, como já reportado no canal. Gente, a boa notícia do dia é que a processadora de pagamentos Stripe vai permitir que que seus clientes façam pagamentos via USDC, é uma stablecoin, através da Polygon Matic, usando o Twitter. O Twitter é a primeira rede social assim de ampla difusão, com um espectro de bilhões de usuários, que já está iniciando a migração para a Web3. Já é a primeira rede social que faz a conexão com o MetaMask, já é possível fazer o upload de uma NFT verificada, enfim, agora vai ser possível processar pagamentos diretamente na plataforma. Não é sem razão que o Elon Musk quer comprar o Twitter, porque é a primeira rede social que está promovendo já de forma até acelerada a migração para essa Web3 descentralizada, que provavelmente vai matar essa Web2 centralizada. Não é à toa que a Nasdaq não para de cair. Essas Big Techs que valem trilhões e aprisionaram o tráfego de dados e riqueza no planeta nos últimos 15 anos, pode ver o seu império desromper de repente, já que dados e riqueza vão circular de forma DEX descentralizada. Por isso que eu aviso para vocês que uma Kusama, uma Polkadot, provavelmente vai ser o iOS de 2025, 2026. E aí, eventualmente, quem não esteja embarcado vai acabar embarcando, pagando
fortunas, são blockchains que hoje são capitalizadas ali na casa de bilhões de dólares aí, pouquíssimas valem mais de 10 bi, e com certeza serão capitalizadas na ordem de centenas de bilhões, quiçá trilhões. O iOS hoje vale quase 3 trilhões, então não tem porquê, e aprisiona num feudo o tráfego de dados e riqueza no planeta, não tem porquê uma Polkadot, uma Kusama, uma Tron também não valer no mínimo centenas de bilhões. E o mercado, de repente, talvez esteja começando a virar essa chave para reprecificar essa web centralizada e também reprecificar a web 3 descentralizada, que na minha opinião está criminosamente subavaliada, mas aí fica a critério de cada um fazer as próprias análises. Na França, Marine, o conflito na Ucrânia está escalando para níveis de gravidade impensáveis. Isso muito provavelmente pode redundar numa terceira guerra mundial. E para botar mais gasolina nessa encrenca, a Marine Le Pen, na França, está mais próxima do que nunca de ganhar a presidência da França num segundo turno com Macron. Isso vai incendiar a OTAN e a zona do euro, porque é sabido e ressabido o alinhamento brutal da Le Pen com Vladimir Putin. São relações financeiras que beiram até a intimidade. É como o Putin e o Mohammed bin Salman. Vai dar problema isso aqui se a Le Pen vencer na França. E outra, gente, está surgindo uma direita alternativa aqui na Europa. Parece que essa nova geração está de saco cheio desse welfare state, esse estado do bem-estar social, e parece que essa juventude quer mudança, e vem mudança. E tudo isso está turbinado também por essas transloucadas movimentações dos Estados Unidos que estão tentando uma aproximação com o Teherã, tentando fazer um acordo nuclear com o Irã. E isso está deixando Israel sem opção, e agora Israel num movimento de vendetta, de nítida vingança, junto com a própria Arábia Saudita, está se alinhando, está pendendo para o lado russo. Israel agora está alocando reservas cambiais em renminbi, que é yuan chinês, e vendendo dólar. E todo esse imbróglio geopolítico está criando uma mega dicotomia planetária. O mundo vai ser dividido em 2 sistemas financeiros dicotômicos, e essa arrogância do Ocidente também em excluir unilateralmente a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos obrigou praticamente a China, a Rússia, a Índia e agora a Arábia Saudita e agora Israel também a criar um sistema paralelo ao SWIFT que vai rodar em blockchain para quitações transnacionais de entes russos, chineses, indianos e sauditas, para que eles substituam o sistema SWIFT de quitação, do qual a Rússia foi unilateralmente excluída. Todo esse imbróglio geopolítico está criando uma nova desordem mundial que provavelmente pode redundar numa terceira guerra mundial, porque novas ordens mundiais não são startadas sem conflitos de larga escala. Vamos ver como isso vai se comportar. Nitidamente o dólar norte-americano está sendo destronado da condição de contrapartida para a aquisição de commodities energéticas e da condição de reserva global. Só não vê quem não quer. O Jerome Powell pouco ou nada pode fazer aumentando taxas de juros, porque essa inflação, essa pressão inflacionária nos Estados Unidos e na zona do euro tem origem também no colapso da cadeia de suprimentos. Enquanto o Jerome Powell aumenta as taxas de juros, empurrando os Estados Unidos para uma mega recessão, o regime chinês impõe um lockdown para 480 milhões de pessoas, trancando elas em casa, recrudescendo ainda mais o colapso na cadeia de suprimento e transformando os 0,5% de aumento, ou agora estão falando em 0,75% do Jerome Powell, em piada de salão,
Tudo isso já é o início desse grande conflito em larga escala. Vamos ver como isso tudo vai se desdobrar. Num cenário Mad Max apocalíptico desse, eu ouso afirmar e repiso aqui no canal: não desembarquem do mundo cripto, porque isso é muito mais do que uma insanidade. É jogar pela janela o próprio futuro. Gente, a BTC está acumulando para promover um mega pump, uma mega pernada impulsiva. Só não vê quem não quer, tá bom? Fiquem com Deus, se nada fugir do script. Eu volto para analisar a BTC amanhã. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.